Salve, salve, rapaziada. Você que tá aí esperando aí. Será que tem alguém, mano? Se você tá aí esperando a gente começar com a aba aí minimizada e fazendo outra coisa, dá um salve aí agora, para um pouquinho, manda no chat aí se você tá dirigindo. Para no acostamento aí, Não em algum faço. lugar, estaciona o carro e manda um salve aí pra gente. Se estiver Um dirigindo, amigo não meu faça falou, isso, por um favor. amigo meu uma vez falou que ele tava ouvindo a gente dirigindo, eu fiquei emocionado. Eu falei, caraca, que da hora. A gente está começando mais um episódio, esse é o quinto episódio, né? Se eu tô certo. Nosso quinto Isso mesmo. teste. Quinto episódio não, quinto teste. Então, estamos testando apenas. Começando aí esse novo projeto, esse novo podcast. Agora Podcast, um bate-papo entre nós, que somos amigos, estudamos teologia, somos pastores e a gente gosta de conversar sobre esses temas, gosta de trocar ideia, de discordar, de discutir, de falar o que a gente pensa entre a gente. E a gente decidiu transmitir isso ao vivo e deixar gravado para que pessoas possam participar dessa conversa com a gente. Então, se Ou você pra está nos. usar contra alguém e ficar famoso depois, né, mano? Se a pessoa Davi ficar famoso, tá documentado que tem alguma coisa que ele falou errado aí na vida dele. Será, mano? Não, Será cara, que. eu não Será que um tenho shape dia. pra ser do hype. Será que um Não, dia a gente vai ser hype? eu Acho que não não tenho vai shape ter pra ser como do não. hype, não. Então. Infelizmente. É isso aí, né? Se um dia acontecer, então se tiver alguém assistindo aí pelo YouTube aqui parece que tem pra mim. Então manda um salve aí no chat, a gente vai gosta de interagir com você. A gente tá fazendo essa introdução bem enrolada porque um amigo nosso tá tentando entrar aí na chamada que ele vai participar hoje, que é o Pedro que não participou. Então vamos nos apresentar, né? Eu sou o João, pastor de juventude na Igreja Batista do Braga em Cabo Frio, formado em teologia pela FLAM. Aqui do meu lado temos Davizão. Se apresenta aí, Davi. Fala aí, gente. Boa tarde. Meu nome é Davi, sou pastor na Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos, e sou formado em teologia. Comecei meu curso na FLAM e terminei na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. E estamos aí. Aqui embaixo de mim, por enquanto, só o Israel Vieira. Se apresenta aí, Israel. Eu mesmo, sou Israel Israel Vieira, muito Vieira. prazer. Israel Vieira Magalhães. Sou pastor de jovens na Igreja Batista do Meia, Rio de Janeiro. Trago a saudação do meu pastor Purim Júnior. Essa é clássica das Oh, introduções, né? não, trago um grande É, abraço grande da Igreja abraço da Batista do nossa Meia. igreja. Vim aqui Isso. hoje com o nosso diácono. O cara Clássico, né? Essa é sempre mete. clássico. Sempre tem, mano. Trago um abraço da nossa amada e santa igreja. Uf, E é isso aí, isso aí. A gente estudou junto aí, a gente segue conversando sobre vida, sobre tudo. É sempre muito bom mesmo. é o famoso futuro Pastor Magalhães. O famoso Quando você Pastor ficar Magalhães no calvo, futuro. Pastor Magá. Quando eu ficar calvo, é Pastor quando Magalhães. ele ficar calvo, vai ser o famoso Pastor Magalhães. Não, o Ah, Pastor Magalhães do Rio. Não verdade, vai estar mais na verdade. Batista, vai ter sido expulso. Vai estar Quem disse? Quem É disse? ruim, para ser chamado de Pastor Magalhães, ele se rendeu. Se rendeu Tem à muito, tem denominação. muito chão aí. Ele se rendeu à Muito chão, denominação. muito vai ter chão. passado, vai ter sido da diretoria, da convenção, tal. Aí vai. Israel tem todo esse caminho ainda pela frente. Aí vai começar a ser chamado de Pastor Magalhães. O Davi Calma. também, o Davi vai sair da Nazareno, ele vai sair da Nazareno. Vai vir fazer concílio, vai virar o Vou, próximo Esse é o vou tipo sim, de diretório do pastor Pastores que Batistas do a gente fica Brasil. incentivando os amigos a sair fora, né? Beleza. vou sim, pode esperar. Ele vai sair, o Davi vai sair. E tem mais, tem mais. O Pedro, que a gente está vendo se vai participar ainda, pelo visto não, ele é o presidente da Junta de Missões. Então aqui vai ficar tudo Batista aqui. Daqui a um tempo você vai ver isso aí, ó. Reunião Futuro presidente da 80ª. MTV. Pedro não é da junta, não, mano. Pedro é da Jocum, velho. A cara dele, Jocum. Alô? Voltou para 10 minutos. Voltamos. Caraca, deu ruim aqui, meu. Não sei o que aconteceu com o Caraca, meu mulher, o programa, hacker não. tentando pegar nossos seguidores todos. Aí, galera que tiver aí no.
online aí, estiver assistindo depois também, mesmo que seja depois que já tenha passado hora e tá alguma coisa acontecendo esquisita. Olha aí pra gente. Pedro não consegue entrar de jeito nenhum. Meu Discord, mano, meu Discord ficou tudo Tá vendo, preto. cara? Falta um pentecostal. Eu sou só carismático. Falta um pentecostal aqui. É, tipo, pra vocês não Israel caiu, mas como caiu pra mim, caiu pra live, né? Ficou tudo preto, mano. Mas aí já voltou rápido. Nos restabelecemos. E a gente continua enrolando pra esperar o Pedro chegar, porque a gente quer que ele Não, participe não da vai, nossa não adianta conversa. mais. Isso não vai dar mais pra E esperar o como isso é Pedro. um Eu teste, a gente desisti. não Quando tem. ele chegar em casa, o Pedro tá num Uber indo pra casa, pra você ter uma ideia, você que tá ouvindo a gente. Então, quando ele chegar em casa, ele entra, mano. Ele tá Vambora. tendo uns probleminhas aí com a conexão de internet do lugar onde ele tava. Ele tá indo pra casa pra ver se melhora. Mas, bom, nosso tema de hoje, como você pode ver aí no título, é a respeito da teologia da mesa. É um nome, né, digamos assim, recente na teologia, né? A gente não vê isso daí nas teologias talvez mais clássicas, mais eruditas, assim, é uma coisa relativamente recente, essa nominação específica, e ela vem a respeito da vida e ministério de Jesus. Ela surge da vida do ministério de Jesus, onde frequentemente Jesus é narrado se alimentando, se alimentando, né? Comendo com pessoas, comendo com seus discípulos, comendo com pecadores, comendo com publicanos, comendo com gente de qualquer jeito. Jesus sentava para comer. Eu gosto muito desse tema. Eu já preguei algumas vezes em alguns textos ressaltando essa característica do ministério de Jesus, porque sentar na mesa para comer é algo comum para a gente até hoje, né? Acredito aí que vocês dois também compartilhem dessa mesma experiência. A gente senta na mesa para comer todo dia, com a nossa família, com amigos, quando a gente sai. Esse ano não muito, né? Assim espero. Mas qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam a respeito desse tema? E porque eu sempre gosto de trabalhar as coisas a partir dessa perspectiva, né? A primeira ideia que vem na sua cabeça, a primeira coisa que você pensa, a primeira imagem que surge, porque ela muitas vezes é algo até inconsciente. A gente pensa numa coisa e a partir do que ouve e vem esse pensamento. Então, se a gente puder começar assim compartilhando, eu acho que seria legal e depois a gente parte para uma abordagem mais profunda, talvez. Não que a gente tenha a obrigação de fazer isso, a gente está só conversando. Eu quero que você que está aí assistindo lembre disso. A gente não quer te ensinar nada. A gente está conversando entre a gente. A gente o tio que vem deseducar as crianças. Você quer aprender teologia com Não, mas podcast? Vai ouvir Bibotalk, vai ouvir Terceira Margem do Rio, vai ouvir outras coisas aí. A gente não vai aprender, não. não, a primeira coisa que eu fui pensar é quando você falou, não, é uma nominação nova e tal. Eu falei, isso é realmente um tema relevante, é um nome que tem na teologia. Eu fui dar uma olhada aqui, eu já tinha visto esse livro, nunca li, nunca vi Sim. ninguém que o tenha, mas eu já tinha visto que tinha esse livro. Chama Teologia da Mesa, Espiritualidade, Comensalidade, Espiritualidade e Inclusão na Mesa de Jesus, do Fagner Fagner, Santos, do Fagner. Esse é o o livro grande. que eu sei que é o primeiro nome, né? Que dá nome a esse tipo de pensamento aí. Pelo que eu sei também, sempre foi esse livro aí que eu vi com esse nome. Eu vi alguns, assim, às vezes um texto, artigo de blog e tal, tem algumas coisas nesse sentido, mas eu nunca vi nada muito mais robusto, assim, só o livro. Mas eu sei que tem muita pesquisa hoje em dia na área de teologia da comida, teologia do alimento e tudo mais, sobre a. Inclusive, Israel está ilustrando, né, o alimento aí. Mas eu li Deliciazinho. pouco sobre. Eu li pouco sobre o assunto, mas é um tema que está muito em voga, porque até a gente vê na televisão que tem muito programa de TV com comida, com culinária e tudo mais, e as pessoas têm praticado mais a culinária, mais gente tem visto o valor disso, enfim, e quando você lembra de mesa, eu acho que você lembra de comida necessariamente. E para mim, além de ser um tema que é meio recorrente agora,
sei lá, para as pessoas por conta dessa popularização da cozinha e tal. Mas e também na teologia, porque se fala também de saúde do corpo e tudo mais, então acaba a gente trabalhando sobre a questão do alimento. No Adventismo isso sempre foi pulsante desde sempre, né? A forma de se relacionar com o alimento, mas agora está meio geral, por conta do olhar holístico para o ser humano. Mas eu lembro de cara de uma aula que a gente teve, que inclusive tem um vídeo no YouTube, se procurar, é só colocar Teologia da Mesa, e Baviva, que é a Igreja Batista lá em Vinhedo, tem uma aula do nosso professor, né, Joel Mazacorati, sobre Teologia da Mesa, sobre a comensalidade de Jesus. Então, eu lembro dessa aula, e eu lembro que foi uma aula bem da hora, assim, porque era um assunto, na época, estava começando alguma coisa, mas a gente não tinha acesso a essas coisas, a essas informações. Então, foi uma parada bem inovadora. Mano, eu confesso que quando esse tema chegou pra gente aqui, eu não imaginava que fosse nesse recorte mesmo da teologia da mesa. Eu imaginava que, porque na nossa faculdade, né, pra quem tá ouvindo a gente aí, ó, quem entrou de supetão aí, sem avisar o João pra ele acertar o corte. Não, o corte aqui que tá pronto. Certinho. Tá pronto. Vamos ver se ele vai conseguir entrar, mas segue aí, João. Vai seguindo. Mas então, quando eu falava de teologia da mesa, eu tava pensando que era a brincadeira, em certo sentido, que a gente fazia na faculdade para lembrar os discursos que tem como ênfase a pluralidade, que é uma das marcas da mesa, né? Mas eu achei que a gente essa era, pelo menos, a pauta que estava por detrás dessa iniciativa nossa. A gente simplesmente falar sobre a pluralidade, né? Como é que a gente constrói essas experiências plurais que a teologia da mesa tenta, assim, agrupar. Olha aí, quem conseguiu. Pedro, tá me ouvindo? Fala, Fala alguma Pedro. coisa, pode falar. E aí, Beleza. tá me ouvindo? O áudio Tamo. tá meio ruim, mano. É melhor você sair. Esse e entrar telefone, de novo. esse telefone que você tá usando é do Grambel, né? De 1700. Tô brincando. Oi, gente, que alegria estar aqui com vocês. Tá legal. Pode deixar, tá bom assim. É falso, né? Mas então, quando esse tema aparece pra mim, e o que eu gosto de falar a respeito dele é perceber como Jesus lidava com essas situações, até porque se chama teologia da mesa, o tema que a teologia, quando a teologia vai falar a respeito desse tema, os pesquisadores vão pesquisar a respeito desse tema, eles vêm a partir da Bíblia, até porque é teologia, a gente está falando de teologia, está falando aqui dos discursos, dos estudos, das aproximações que a gente tem sobre a pessoa de Deus revelada nas Escrituras. Então a gente sempre parte desse link. E as minhas leituras que focam muitas vezes esse tema nas Escrituras é perceber que estar à mesa comendo é algo extremamente comum, desde dos primórdios dos tempos até hoje. Para a gente isso é muito comum. E um link que eu gosto de fazer com o pessoal da minha igreja, citando como exemplo aqui, quando eu já preguei e abordei esses assuntos, é que ninguém senta na mesa para comer com qualquer pessoa, né? Hoje em dia a gente tem aí algumas particularidades, por exemplo, uma praça de alimentação num shopping. Aí, beleza, pode ser que você tenha uma mesa compartilhada com pessoas que você não conhece, mas aí é uma outra situação totalmente atípica. Agora, na sua mesa, da sua casa, na sua mesa de jantar, onde você almoça e janta todo dia e come com a sua família, é um círculo muito íntimo de pessoas que você traz para esse tipo de lugar. Então, o simbolismo da mesa, tanto na Bíblia quanto para a gente hoje, que são comuns, é que eles partem da intimidade. Eles partem do pressuposto que pessoas que sentam juntas para comer à mesa são pessoas íntimas, são pessoas que compartilham de uma afinidade, talvez uma relação, um relacionamento mais profundo. Não sei se vocês conseguem perceber isso também, eu percebo. Eu acho maneiro. Acho maneiro.
E acho que é um ponto de partida interessante para a gente pensar sobre a mesa de um modo geral, porque, de fato, para você sentar na mesa com alguém, a não ser nesses contextos de restaurante público, praça de alimentação, um dos pressupostos é conhecer, né? É É, você estar disposto a travar uma relação, ao menos isso. Ao menos isso. até quando você vai numa lanchonete, num restaurante, alguma coisa assim, que seja um ambiente mais controlado, você não chega e senta na mesa de alguém, né? Que alguém já tá sentado. Tipo, tem uma cadeira vaga, você vai lá e senta do lado do cara. Porque a gente tem isso na nossa cabeça, enraizado na gente, né? A gente senta na mesa com aquelas pessoas que são mais amigas, que são mais próximas, mais íntimas. A gente senta na mesa para conversar enquanto come. Então é uma coisa extremamente comum. Por outro lado, uma coisa que eu acho diferente é que a mesa nas escrituras, e principalmente Jesus é questionado por conta disso, é que ela tem todo um contexto a ver com vamos falar assim um termo que eu tô tirando aqui da minha cabeça agora, tá, galera? Então vocês me perdoem, mas tem uma parada de troca de energia. falar, E, ó, cara, falar um E termo troca de cool energia aí da hora. místico, da místico. O cara juventude. virou Pô, miçangueiro, vendedor de Mas, miçanga. mas não é isso, é óbvio que eu tô na fazendo. verdade, Está aqui com energia é um humor, né? termo da Igreja Oriental e o João tá Também, sim, resgatando. mas a gente não vai entrar nesse mérito. Eu falei mais como piada, mas há uma acusação constante a respeito da pessoa de Jesus que ele senta para comer na mesa com certo tipo de pessoas que vão é, torná-lo impuro, vão manchar a santidade de Jesus. E ele, como um mestre de sua época, como um rabi, né, como alguém que tem uma relação, um estudo maior com as escrituras, um cara visto socialmente, assim, hierarquicamente mais próximo de Deus, talvez, não poderia se sentar com certo tipo de pessoas para que a sua santidade não fosse afetada e ele não se tornasse impuro, porque quando você senta para comer com alguém que é impuro, você pega isso para você. A impureza dele te consome. E você torna-se impuro agora também. E isso a gente já não tem tanto hoje, né? Pelo mesmo motivo desse que eu falei. Muitas vezes você vai sentar, às vezes você chama uns amigos para sair para comer e esses amigos levam outros amigos que você nem conhece, nem sabe quem é, e todo mundo senta junto e come junto. É, às vezes a gente senta numa praça de alimentação, numa mesa compartilhada e também ninguém tá nem aí. Esse sentido dessa conexão, assim, de trazer a impureza para aquele que senta na mesa se perdeu um pouco. Esses são dois paralelos de similaridade e assimilaridade que eu faço quando eu penso nesse tema. Joga a pergunta inicial pro Pedro aí e já bota pro Pedrão participar Aí, aí. Pedrão, você acabou de chegar, já manda a bala aí. O Qual é a João começou. pergunta? Perdão, Você não, gente. não ouviu? O João começou perguntando quando a gente fala de mesa, ou teologia da mesa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Então você pode falar disso e já emendar aí. Então, eu tenho pensado bastante sobre isso e uma das coisas que me vem à mente é a mesa como um espaço de partilha. Esse espaço onde nós somos iguais e que nós partilhamos de uma coisa só, de um só momento. Então, quando nós nos sentamos à mesa para nos alimentar, tudo que está sobre ela é de todos. E aí, pensando numa perspectiva cristã, essa mesa ela não tem um dono, ela não é nossa. Fomos todos convidados a se assentar. E aí quem partilha de si é o próprio Cristo. Então, foi uma das reflexões desse ano na igreja, que eu levei pro pessoal, o quanto de mesa a gente tem transformado os espaços onde nós chegamos, onde nós partilhamos da vida, da fé, e o quanto de mesa as nossas programações, aquilo que a gente faz na igreja tem. Porque me parece que a gente não tem muitos espaços, nos nossos espaços eclesiásticos de partilha. E eu gosto de pensar a mesa também a partir da parábola do filho pródigo. Na mesa do pai, que recebe e convida tanto o filho que sempre esteve em casa para partilhar do que ele proporciona, quanto aquele que saiu e retornou. E para ele não faz diferença. Então, eu
tenho pensado os espaços que eu facilito como uma mesa, entendeu? Tenho pensado a partir disso. Esse aí foi o nosso correspondente Pedro, ele tá no meio de uma tribo, e pelo áudio. Eu estou na sala de casa. A imagem Eu já moro foi numa embora. Eu moro numa das ruas mais movimentadas daqui, do bairro, entendeu? E passo entregando Não, 10 mas de lotação o tempo inteiro. Não consegui gravar em outro lugar, me perdoa. Da próxima não, gente mas Não. deu pra ouvir, mano, deu pra ouvir. Deu pra ouvir. deu pra Gostei dessa, sim, da mesa como um espaço de partilha, e em especial também a ideia da mesa como uma experiência ou um lugar que não é nosso, né? Um lugar que não pertence a gente. Eu acho que tem um evento muito simbólico que envolve mesa no contexto do Novo Testamento, que é quando Pedro vai na casa de Cornélio. Quando vocês falavam, eu lembrei desse evento, que é uma experiência assim que envolve comida em certo sentido. Começa pelas visões do apóstolo Pedro, dele, tipo assim, totalmente recusando algumas comidas vindas da parte de Deus, e termina com ele na casa de Cornélio, lá precisando partilhar da mesma mesa. Isso é um dos pontos que eu lembrei. Mas olhando para o ministério de Jesus, eu acho que tem também ocasiões de mesa no qual ele é um espaço de quase prova, saca? De desafio. Então tem um fariseu que chama Jesus para uma refeição, e é uma experiência de provação sobre quem é Jesus, ali em Lucas 7. A mesa, ela é um espaço de conversão. Jesus com os coletores, né, amigos de Mateus, dividindo a vida e partilhando com eles numa mesa. Eu acho que de um modo geral, do chamamento para o evangelho, do chamar. O que mais que a gente vê nos evangelhos, mano? Tô tentando relembrar assim, os eventos que envolvem mesa dentro da trajetória de Jesus. Eu lembro de Jesus na mesa com publicanos e pecadores repetidamente, ele sendo condenado por isso, coisa que o João citou, né? Uhum. E nos contextos em que ele está sentado na mesa com eles, quando Jesus fala, por exemplo, que não precisa não são que precisam de médico, e eu vim para aqueles que estão doentes, ou, na verdade, para aqueles que se reconhecem doentes. Então, para aqueles que se reconhecem fracos, empobrecidos e tal. Então, eu deduzo dessa imagem, e Jesus sempre senta à mesa também com seus discípulos, né? Eu acho que a repetição da mesa de Jesus é sempre com os publicanos e pecadores e com os discípulos. Há alguns outros episódios, por exemplo, com Zaqueu, que ele faz isso e tal, mas a mesa é sempre lugar de comunhão com Jesus. Ele se coloca lá, e a mensagem dele, o ministério dele é vivido na mesa, tanto com aqueles com quem ele quer alcançar, quanto com aqueles que caminham com ele. Então, é um espaço de comunhão, um espaço de restauração, que é o que acontece com Zaqueu. Jesus se coloca na mesa para trazer restauração para a vida de Zaqueu, restauração para as pessoas, que Zaqueu sai de lá feliz da vida, saltitante, e dá do dinheiro dele para a galera lá e divide com todo mundo. Então, é meio que, seguindo a lógica do Pedro, parece que Zaqueu viu a partilha na mesa e ouviu o que Jesus disse, e a partilha que acontece na mesa, ela é estendida para fora da mesa, e Zaqueu vem e reparte o que ele tem com as outras pessoas. Então, eu vejo assim também, como o Pedro falou, essa questão da mesa como lugar de partilha, porque a mesa é lugar de comunhão, de intimidade, voltando no que o João falou, né? A grande questão é que Jesus, em Lucas 14, ele vai falar sobre, de uma maneira mais, com uma postura mais profética. Eu abri esse texto aqui para poder citar, mano. Espírito Santo, né, querido? Aqui, ó, para provar para vocês, ó. Lucas capítulo 14, tá aí, ó. E aí Jesus fala da mesa de assim, não é a galera que tá chamando o pessoal. Esse texto é meio pesado. Você só chama quem tem intimidade, você só chama quem pode te retribuir de algum jeito, usando uma galera usando a mesa para fazer política. E Jesus fala o seguinte: olha, se eu fosse vocês, eu chamaria para a mesa quem não pode retribuir em nada para você.
Quem não pode chamar para a mesa dele? Quem não tem mesa para chamar você? Você vai incluir essas pessoas na tua mesa, e aí a tua recompensa vai ser uma recompensa eterna. Então, a mesa ela é lugar de partilha, mas é um lugar de meio que de fazer justiça também, de acolhimento, de generosidade. Então, assim, se você tem mesa, porque Deus te deu mesa, Deus te deu alimento, Deus te deu sustento, Deus proveu, tem gente que está precisando. Então, ao invés de você chamar quem você quer, quem pode te retribuir de algum jeito, chama quem não tem e quem não pode te retribuir. Quem não tem a própria mesa, quem não tem alimento, quem não tem dinheiro, quem não tem... quem está passando por necessidade. Porque, na verdade, era para todo mundo ter tudo. Ou pelo menos ninguém passar necessidade. O problema é que a gente administra mal o pão que Deus dá, a provisão de Deus. E por isso que nunca é nosso. Por isso Sim. que é sempre o pão que o Pai nos proporciona. Lá. É verdade. E por isso que deve ser partilhado, porque não é nosso. E a essa mesa, nós somos convidados. Então, nós não escolhemos nem quem se assenta, no final das contas. Porque, lógico que nós devemos... Censura. 5h45. Lógico que, na prática, nós convidamos e devemos convidar a todos, inserir a todos a essa comunhão. Mas convidamos a mando do Pai. É ele quem promove a festa. Uhum. Sim. Afinal de contas, ele foi quem promoveu o primeiro banquete em Gênesis 1, né? Diferente dos deuses dos outros povos, nos textos das outras nações, Deus, no terceiro ou quarto dia, enfim, Deus primeiro faz as coisas, o habitat onde os animais, os seres humanos viveriam, mas não só o habitat, mas o alimento, porque depois que Deus cria, Deus fala, comam dessas plantas que estão diante de vocês, isso vai servir para vocês de alimento. Então Deus, ao invés dos deuses, diferente dos deuses dos outros povos que faziam os seres humanos e tornavam eles escravos para servir a comida para eles, deuses, o Deus de Israel, o Deus que a Bíblia nos testemunha, é o Deus que, ao invés de tornar o ser humano escravo dele, ele serve o ser humano com banquete, com um piquenique top, em Gênesis 1. E é ele quem promove o banquete, no fim das contas, em Apocalipse também, né? Então... essa Bíblia é muito conectada, né? A Bíblia tem muita conexão. Deus é embaçado. A Bíblia explica a Bíblia, né? Que doideira. Não, mas uma coisa que eu acho curiosa e que sempre vem na minha mente também, a respeito dessa característica do ministério de Jesus, a gente percebe que... A gente percebe não, acho que acredita aqui que todos nós concordamos que dos evangelhos, Lucas é aquele mais inclusivo em relação a narrar a história de Jesus para aqueles que não são judeus, para aqueles que estão fora da religião imposta, para aqueles que estão fora do judaísmo. E é extremamente importante as passagens de Lucas quando falam de Jesus se relacionando com publicanos e pecadores, pessoas que estão alheias, estão colocadas para fora daquele esquema e daquele sistema religioso da época de Jesus. Eu acho isso muito forte. E Lucas tem muito texto sobre mesa. Tem Lucas 14, como o Davi falou, Lucas 7, o Real citou, Lucas 24. A gente vai ver em diversos textos, Lucas 15, o Pedro falou do filho pródigo. Sempre tem um banquete, sempre tem um almoço, sempre tem uma festa, sempre tem pessoas sentando para comer, Jesus sentando para comer. Eu acho que a própria tradição paulina, né, se a gente tomar como base de que o Lucas ele é do círculo paulino, a tradição paulina tem muito disso. Um dos grandes ensinamentos dele lá em Corinto é ao redor de um problema com a ceia do Senhor, é uma ocasião de mesa. É aí onde eu quero chegar. Então, porque eu acho que, fazendo um balanço de tudo que a gente está falando, né, de todas essas ocasiões, a mesa, eu acho que o ponto basilar que a gente pode amarrar, assim, em certo sentido, beleza, a mesa é um espaço de intimidade. Só que os movimentos que acontecem dentro dessa intimidade, eles são muito diversos. Você tem conversão na intimidade,
você tem denúncia na intimidade, você tem ensinamento na intimidade, e você também tem quem profana a intimidade, né? Homens que chamam Jesus para testar, convidam Jesus. Já tem até uma pregação aí. Se os 4 forem pregar domingo, tá pronta a pregação aí. A mesa com Jesus. E aí você pode falar, tem gente que se senta na mesa com Jesus. Por quê? Quer prová-lo. Entendeu? Mas eu acho que o ponto... 1 Coríntios 11 entra nessa questão da profanação da mesa, né? Não, então, eu trouxe aqui a perspectiva do Lucas, não sei, só para eu voltar um pouquinho e mostrar a linha de raciocínio que vai exatamente por esse ponto. Quando a gente tem, a partir do que Jesus deixou como ministério, escancarado na vida dos apóstolos que seguiram com o seu ministério de expansão do evangelho, aí a gente vai ver o banquete servido a Pedro, e aí a mesa começa a ganhar conotações para além do que a gente via no ministério de Jesus. Talvez de forma mais clara, como por exemplo, para Pedro é servido um banquete com diversos tipos de comida condenadas pelo povo judeu, tá ligado? A gente vê aí, e Pedro fica meio assim, peraí, então o que isso significa para mim, né? Os gentios que estão comendo porco Esse texto é estão de brabo. boa, Esse então texto é brabo. eles podem continuar comendo, é isso? E tipo assim, a mesa aí, além dela ser intimidade, de ser um lugar onde você entende que você não é dono, porque Deus provê tudo, então a sua missão é partilhar. Tudo isso que a gente já foi falando, ela ganha conotações novas de inclusão e respeito por pessoas que a nossa religião e a nossa tradição faziam a gente deixar de lado e rejeitar. E aí ganha esse caráter inclusivo muito mais escancarado, assim. Vou deixar pro Pedro falar aí, ele passa o próximo slide aí e fala. Pedro, tá só as fotinhas, só os slides passando. Próximo slide. Corta pra gente 2 minutos antes de liberar. Vai ser mesa mesmo? Palhaçada. Então, onde a gente tá? Opa. Tá, a gente tá conversando, cara, falando o que vem na cabeça. Entendi. Aqui não tem pauta, não, filho. Esse Legal. é o Ágora Podcast. Mas a mesa também pode tornar um lugar de injustiça, né? Sim. O tempo inteiro a gente vê que isso é um risco. Na mesa da igreja de Jerusalém, parece que em algumas mesas faltou pão. Algumas pessoas não foram assistidas. Algumas pessoas foram, inclusive, esquecidas, né? Esse relato que a gente comentou de Paulo, o pessoal foi ignorantemente comendo e já era. Algumas pessoas se negavam a sentar à mesa com outras, vendo a mesa como esse momento de intimidade. Uhum. Então, a proposta de Cristo é... Eu sempre volto à minha ideia inicial, de que todos se assentem. E eu sou menos teólogo que vocês, porque eu estou muito mais... eu estou numa aí, frente Davi, todo diferente. mundo fica com esse papo aí, Davi. É que eu tô numa frente diferente. Então, a gente... E aí eu tento orientar a minha vivência nessa perspectiva de inclusão, entendeu? De que todos se assentam. E não se assentam só porque eu convido e nem porque eu tenho algo para oferecer, entendeu? Isso é uma coisa que eu E acho... um pouco em torno disso. Isso é uma coisa que eu acho interessante também. Como a gente fala, né? A mesa é um local de intimidade. Uma questão que Jesus abre a partir do momento que ele senta para comer com pessoas que não é comum comer, ele decide tornar essas pessoas íntimas dele, ele mostra pra gente que a intimidade da mesa não pode ser atrelada a uma seletividade sem fundamento, né? Porque é óbvio que você vai sentar na mesa com quem você é mais íntimo, isso é óbvio. Mas quem a gente está dando a oportunidade de ser íntimo da gente? Quem a gente escolhe para ser íntimo da gente? Por que a gente segue um padrão para escolher esse tipo de gente, tá ligado? Ô, João, eu acho que aí que entra boa parte desse escândalo, né, mano? Porque quando a gente vê Jesus trazendo essa ideia bem ampla da mesa, é que a escolha, talvez, do cristianismo
Para quem se senta na mesa, é todo aquele que faz a vontade do meu pai, por exemplo. Jesus considera família todo aquele que faz a vontade do meu pai, e talvez um outro filtro do evangelho é todo aquele que se encontra numa situação e num reconhecimento da vulnerabilidade. Então, na boca de Jesus, a gente vê essas duas propostas, esses dois critérios, né? Jesus, ele se senta na mesa com publicanos e pecadores, com aqueles que reconhecem ser fracos, e Jesus se senta na mesa também com aqueles que fazem a vontade do Pai. E tem uma provocação do Tolstói, no Reino de Deus está em vós. Olha aí, Davi, tá vendo? Nem só de autor latino-americano eu vivo, cara. Eu leio uns russinhos aí também. Aí, ó. E aí ele fala dessa ideia, quando ele diz sobre o escândalo da guerra. Ele falou, se o cristianismo ele é uma fé que professa na linguagem da intimidade, eu chamo você de irmão, como é que eu vou entrar em guerra com um irmão? Se a revelação de Jesus, de Deus, é um pai no que nos coloca em situação familiar, como é que eu entro em guerra com meu irmão? Isso é um ponto. Mas eu fiquei pensando, vou para o outro lado. Se alguém quiser comentar sobre esse aspecto que o João trouxe e o Pedro também, cara, fale agora ou que eu vou para o outro lado agora também. Que eu fiquei pensando da mesa. Eu vou também. Se qualquer coisa a gente volta depois. Irmão, vai na sua. Vai Que no eu seu acho coração, que vai no existe seu coração. uma. Eu acho que existe uma. Vou usar uma palavra, uma expressão bonita agora, hein? Uma santificação do ordinário. Aspas. Coloca no comentário. Mas é porque Posta no eu acho story, isso que. aí. TCC, vai. Relembra o TCC. Pô, não é meu TCC não, Bota meu uma foto TCC tua foi em aqui salmo, assim, tá, ó. querido? Uma cara de autoridade A apontando santificação Mas você do falava ordinário. sobre a questão do ordinário lá no Salmo. No salmo? Falava Falava que eu lembro. também. Mas é porque, cara, eu fiquei pensando, eu comecei a estudar o livro de Êxodo com a igreja, e o símbolo, ou a participação no processo da libertação do povo de Israel foi por meio de uma atividade muito ordinária. Eles cuidavam de comida, eles cozinhavam. E Jesus ele teve a mesma escolha, por exemplo, no símbolo da nova aliança. Né? Ele pega numa refeição que, obviamente, estava no contexto da Páscoa, mas o Carlinhos Queiroz ele fala muito disso. Ele falou, por que Jesus ele chegou, o Davi aí que foi assessorado pelo Carlinhos Queiroz recentemente na comunidade dele, mas o Carlinhos Queiroz falou assim, por que Jesus ele foi lá e trouxe o símbolo da nova aliança ali, sempre que eles forem comer um pão lá e beber um suquinho de uva? Tô zoando. Mas por que ele coloca, ele insere nisso? Ele falou, porque aquilo ali é atividade do ordinário. Toda vez que vocês forem comer, e aí ele falou da experiência dele no tempo da África, que ele ficou lá na África, que o pessoal senta todo mundo junto, come ali na mesma mão, no mesmo prato, dividem da mesma comida, literalmente. Ele falou, então, quando vocês fizerem isso, vocês vão lembrar de mim, ordinário, dia a dia. Eu acho que a mesa traz esse contexto. Ela é uma das formas do sagrado se fazer presente no dia a dia. Quanto mais você desenvolve essa lógica da santificar a mesa, mais no dia a dia você consegue. Aí aconteceu alguma coisa ali atrás com o João, tem alguém passando. Vai seguindo. Oi. É meio difícil, não vou negar não, João, é difícil. Mano, é só seguir pra galera nem perceber, mas aí todo mundo para e fica olhando assim. Como ninguém percebe? Ninguém vai reparar uma mão na câmera. Israel. Fala, Pedro. E pensando na questão do ordinário, eu também penso que a mesa ela é mais que um momento e que um símbolo, o que acontece em determinados momentos, mas é uma postura diante da vida. É uma postura, inclusive... Oi? É uma postura, inclusive, comunitária. Então, será que nas nossas rotinas, seja ela qual for, eclesiástica, a gente consegue trazer essa sacralidade da mesa? E aí os nossos momentos precisam ser momentos de partilha. Cara, é uma boa... Eu tô pensando no nosso tempo hoje, né? Como é que a gente pensa um culto ou uma pregação nessa possibilidade? Porque o que a gente faz e o que a gente aprendeu a fazer não tem nada de mesa, né? Talvez o momento que mais se aproxima da mesa seja o da ceia, né?
Mas na igreja, falando das programações oficiais, que é Uma culto, vez, né? né? Uma vez no Crente faz primeiro culto, domingo. Se é uma vez batista, no se é um primeiro bom domingo. batista, primeiro domingo do mês, sempre um Então, eu pãozinho. acho que a gente tem o desafio de transformar os nossos espaços em espaços de mesa e as nossas programações em programações de mesa, em que existe partilha. E a partilha é aquele momento em que todos partilham, né? A partilha não se resume a um que serve e o outro que se alimenta. A mesa é esse lugar aqui, me passa o pão, me passa a manteiga, me passa o café. Pensando mais ludicamente aqueles momentos em que cada um traz alguma coisa e a gente compartilha, e aí é o momento de todo mundo. E aí eu acho que é um desafio nosso de pensar o culto a partir da mesa, o discipulado a partir da mesa, ou qualquer coisa que a gente vai fazer, a educação a partir da mesa, nessa lógica de partilhar. Sempre A nossa reflexão sair precisa de desembocar construções nisso. comunitárias, né? O Sim. Davi, ele estava fazendo. O Davi e o João fazem muito isso, de construir as pregações a partir das conversas que eles têm na comunidade, né, manos? Vocês comentaram recentemente, o Davi já fez algumas ocasiões nesse sentido, o João também faz. Opa, foi mal, gente, foi mal. Apareceu o botão aqui de 20% no meu celular. Mas eu tenho tido boas experiências lá na comunidade, Pedrão, com as EBDs, mano. Tem sido, assim, espaços de muita construção plural nesse sentido. Cara, eu fiquei me dando conta agora, né, mano? É muita referência de mesa, mano, no nosso contexto da Bíblia, cara. É muita referência, muita referência. Tô em choque, assim, se você for começar a ler cada texto bíblico Claro. e você fala assim, pô, a gente tem, por Aprender. exemplo, os filhos, só a citação, né, só nesse contexto da... Pô, a gente tem os filhos de Eli, mano, do primeiro sacerdócio lá. Eles roubavam comida, mano, que eram destinadas aos sacrifícios. E é uma profanação desse... É uma profanação do sacerdócio vista na mesa. Olha aí, tem bastante coisa aí, cara. Tem bastante coisa aí no jogo aí. Eu dei uma desmerecida antes, quando a gente conversava e zoava, né? Porque lá na frente brincava muito com esse tema, mano. Mas é muito rico, cara. Muito rico esse tema. Eu acho que tem uma questão aí da mesa, que é a gente deixou de sentar à mesa e a gente deixou de perceber o valor dela. Porque hoje em dia a gente não come mais sentado na mesa, a gente come vendo TV. Então, eu acho até que o Mário Sérgio Cortella, que ele tem até uma palestra, um vídeo, sei lá, alguma coisa que ele fala sobre isso, ele ilustra isso. Porque a gente senta agora tem uma mesa que é o centro da sala e todo mundo senta no sofá e todo mundo fica vendo o que está passando na TV. Antigamente você sentava na mesa, sentava todo mundo se olhando, ninguém ficava todo mundo olhando na TV, todo mundo se olhava, a gente tinha, a comida era posta na mesa, você tinha que dividir, você não pode comer para todo mundo, tudo que você quer, você precisa saber que a quantidade que tem ali é dividido para todo mundo, então você tem um exercício de tentar pensar no outro. E o tanto que você vai comer de maneira equilibrada, o tanto que o outro vai comer também. Você tem uma experiência de serviço mútuo, de, pô, me passa o sal, me passa não sei o que, me passa tal coisa, paciência de serviço e tudo mais. Então, a mesa é um tempo que ele não é só simbólico, ele é simbólico também. Então, enquanto simbolismo, o tempo a mesa deve ser instrumento de acolhimento, de inclusão, de promoção de justiça, de solidariedade, e não de injustiça, de exclusão e tudo mais que a gente vai vendo essas aparições da mesa. Mas ela também, ela na prática, ela não só como simbolismo, como algo concreto, ela ensinava a gente a respeito da vida. Uhum. Então, assim, é como a criança precisa, se ela faz um bolo, ela aprende sobre paciência, porque ela tem que esperar o bolo ficar pronto. Não é só uma questão simbólica, é uma questão concreta, e ela aprende a respeito da vida, de administrar a ansiedade dela, porque ela tem que esperar o bolo ficar pronto. Porque o bolo não fica pronto na hora que ela quer. Então a mesa, ela acaba que era um ambiente de treinamento, só que a gente não senta mais à mesa.
Então a gente não sabe mais o que é isso, e a gente perde essa noção. A gente é muito individualista, então a mesa para a gente não é um bom lugar. E pensando no que o Pedro falou sobre a questão de criar ambientes eclesiásticos num formato de mesa, e aí pensando na mesa mais simbolicamente, eu acho que assim, nem necessariamente, talvez, mas não necessariamente, pensar as questões, os encontros formais clássicos de culto, EBD e tal, seja a primeira coisa de pensá-los como mesa. Mas eu tenho a impressão que antes disso é passar a valorizar os ambientes que a gente já tem, que são ambientes à mesa, como momentos importantes. É o que a gente começou falando no nosso primeiro encontro aqui, no teste 1. Que é valorizar a conversa, valorizar o diálogo, valorizar esse espaço que a gente senta para comer pizza depois do culto, sacou? É a gente perceber a sacralidade do ordinário de a gente ter uma pessoa, uma família da igreja na nossa casa, para a gente ter um tempo de refeição junto e a gente se conhecer mais, a gente conhecer um pouco mais da história do outro e tal. Então, eu acho que antes, como eu disse, talvez, eu tô falando que não necessariamente, né? Antes da gente pensar na mudança dos espaços, isso não é excludente, mas antes de a gente pensar na mudança das estruturas clássicas, é a gente olhar com maior valor para essas questões básicas, para esses espaços de mesa que a gente já tem. E que a gente está vendo que são tão preciosos na pandemia que a gente não está tendo esse espaço. E que a gente sente falta pra caramba, né, mano? Sim, a gente não tem. Cara, como é ruim você não poder sair para comer uma pizza com os seus amigos, sabe? Como é ruim você não poder encontrar. Tudo bem que tem muita gente que não tá sentindo falta porque tá cagando pra pandemia, né? Mas como é ruim você não ter a oportunidade de você reunir com a tua família e ter um tempo com ela na mesa, comendo junto, compartilhando, contando a história, falando, pô, não tô bem, essa semana foi horrível, não, a semana foi legal e tal, consegui uma promoção do trabalho, pô, maneiro, passa o sal aí pra mim. Essa experiência na mesa, a gente perdeu isso. E a gente precisa voltar a valorizar. Porque uma coisa que eu acho que Jesus nos lembra nos evangelhos é muito isso. É a questão da sacralidade do ordinário. Eu acho, Davi, levando em conta isso que você está trazendo, né, mano, que então a mesa ela se torna um lugar de, assim, tentando fazer um balanço de tudo que a gente falou até agora. Eu acho que é um lugar de revelações a mesa. A mesa é um lugar de revelações porque ela é um espaço de intimidade. Na intimidade surgem algumas coisas. Tipo, e nesse sentido, pela mesa ser um lugar de intimidade, que eu acho que ela é tão desafiadora, tá ligado? Para se sentar. Fiquei pensando nos meus encontros aqui no almoço. Você se colocar, assim, almoçando com a sua família, você que está aí em casa na pandemia, já o tempo inteiro, que já não tinha a fuga do trabalho, não tinha a fuga da faculdade. Se torna muito desafiador, cara, você sentar com a mesma pessoa que você está dividindo a casa por 24 horas por dia. Tem coisas que você não gostaria de falar, tem coisas que você não gostaria de entrar em detalhes, mas aí eu acho que é uma das coisas que a mesa, ela também respeita, em certo sentido, ela também acolhe, que é a ideia de que, cara, a mesa, ela não precisa ser um espaço de constrangimento. Não precisa ser um espaço de constrangimento. Eu acho que lá na FLAN, né, mano, olhando para o nosso tempo de convivência lá, eu acho que a gente foi tão, assim, incisivo nessa ideia de partilhar, de dividir a vida, de comunhão e tal, que a gente acabou, em certo sentido, desrespeitando os períodos, talvez, de silêncio, de contradição, estranhando, mano, contradições, né? Uma das coisas que eu descobri na terapia é que eu sou um cara que tem profunda chance de confundir honestidade e transparência com constrangimento. Então eu acho que eu só sou honesto e transparente se eu falar alguma coisa que me constranja, entendeu? E eu acho que, tipo assim, é um desafio para quem tá ouvindo a gente pensando sobre mesa. Pô, espaço de intimidade, então quer dizer que eu vou ter que sentar na mesa e conversar por não sei tantas horas, quer dizer que minhas relações elas vão ter que ser sempre... nunca vou poder ter uma resenha
normal sobre anime, tem que ser sempre um papo de profundidade de tal coisa. E não, eu acho que não. Eu acho que a mesa, ela, tipo, Mas é lugar de trivialidades. a mesa é lugar de trivialidades. Eu acho E, sobretudo, é um espaço de respeito. De um respeito espaço de aos respeito. espaços do outro. Então, as mesas não são iguais. Existem mesas e mesas. Nossa, Pedro, mano, e isso aí, vou pegar essa sua frase, aí, minha mesa é um espaço de respeito, e vou acrescentar o respeito da consciência, porque é mais ou menos o que o apóstolo Paulo faz na pastoral dele. Olha, meu amigo, se você for sentar nessa mesa e aquilo fosse conflituoso para quem está te recebendo, não senta. Não vai para essa mesa. Então, eu acho que tem isso aí também, tem todo esse balanço aí. Provavelmente nenhum de vocês vai lembrar, mas me marcou porque um dos meus conflitos quando eu cheguei na Atlanta, aconteceu alguma coisa, alguma coisa do meu quarto sumiu, e naquelas reuniões que a gente tinha de manhã, eu, muito bravo, eu falei, deixa eu falar uma coisa com vocês. O Pedro bravo? Eu concordo que os nossos espaços são espaços de partilha. Essas coisas que vocês falam de vida em comunidade, eu também concordo. Mas eu acredito que cada um tem sua individualidade. Então, a partir de hoje, se você quiser pegar alguma coisa no meu quarto, se você quiser entrar no meu quarto, você vai bater na porta. Entendeu? Porque é o meu quarto. E é o único lugar nesse prédio que é mais ou menos meu. Então, na mesa e na vida em comunidade, existe espaço para que essas pontuações sejam feitas, para que os limites sejam colocados. Entendeu? Porque a mesa não é um lugar onde todo mundo é uma pessoa só. A mesa é um lugar onde cada um senta com a sua história de vida, com as suas experiências, e nos tornamos como um, mas cada um sendo o seu um. Eu acho que é muito importante, e tem a ver com o que vocês falaram sobre a questão da intimidade. Não é o lugar onde eu tento, e aí, ou literalmente, ou subjetivamente, enfim, para me abrir, e onde eu sou obrigado a me abrir. É um lugar onde eu tenho liberdade. Liberdade até de não me abrir para o outro. O mistério da unidade cristã, ele não acaba com a identidade, né? Porque senão seria uma violência. A unidade que a gente vê na Trindade e a unidade cristã, ela não acaba com as individualidades. Isso é uma loucura. Então, é isso que acontecia lá, né? Na prática, era não, papel higiênico de um, papel higiênico de todo mundo. Comida de um, comida de todo mundo. Bom, quer ser meu, quer ver seu. Então. Só que ficava muito e outros pouco, né? A gente falando assim parece até um pouco contraditório, né? Mas eu acho que a gente concorda nesse ponto. A mesa é o lugar onde a gente cria intimidade, não para tudo ser de todo mundo o tempo todo e você abrir mão de quem você é para você ser o todo, mas ela é esse espaço onde a intimidade é criada e a relação é aprofundada, e aí você percebe mais as necessidades do outro, você respeita mais o espaço do outro, a individualidade do outro. E a gente só consegue ser comunidade respeitando as individualidades. A comunidade, ela nunca vai roubar a individualidade de cada um para que ele é uma espécie de simbiose, né? Agora a gente é uma coisa só aqui, a gente se fundiu. Não é esse o ponto. Nós ainda somos indivíduos, temos nossas particularidades, cada um tem seu tempo, seu jeito de lidar com as coisas, gosta do seu espaço, tem os seus momentos de ficar mais sozinho, de ser um pouco mais individual. E a gente às vezes cai nessa confusão. Não, o ambiente de Jesus é um ambiente de partilha, um ambiente de comunidade, um ambiente de mesa. Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Não, calma, cara. Sim, tudo que é meu é seu, mas principalmente o respeito, né? O respeito que é seu, que você merece, eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que respeitar você como pessoa, o seu espaço, as suas decisões, aquilo que te agrada ou não. Porque senão acaba sendo um ambiente impositivo, né? Que fere. De abuso. Exatamente, de abuso. Né? O Henry Noy fala disso no livro que chama Pobres Palhaços em Roma. No primeiro capítulo ele fala sobre essa ideia da importância da solitude
para a comunidade, para a comunhão. Você precisa ter os seus momentos sozinhos, né? Para que consiga adentrar a mesa com a reverência que a mesa pede. Porque se você for um cara que... Será que eu travei? Não, Deu uma travou. travada aí, ou vocês me ouviram? Só o Pedro Porque, que tipo trocou o assim... slide ali. Ah, tá. Se você for um cara que não tem os seus momentos sozinhos, não consegue receber o outro com o equilíbrio que o outro merece, né, mano? Então Jesus, ele dividiu seu ministério em estar com os discípulos, e a mesa talvez seja o símbolo desse estar com os discípulos, estar com a multidão. A mesa talvez seja o símbolo do estar com a multidão, porque é esse espaço de intimidade, mas Jesus, ele tinha, sobretudo, seus tempos de profunda retiro pessoal. Vamos dar uma afastada, vamos sair. Fala, Davi. Pensando alegoricamente, ninguém fica na mesa o dia inteiro, né? Não fica. Olha aí. Não deveria, pelo Davi, menos. Né? Alegoria. Ninguém fica é bom, é muito bom quando a gente perde a hora, a gente fica na mesa e, poxa, a gente tem a cultura brasileira do churrasco, em que a gente passa o dia na mesa, a gente, às vezes sai 1 minuto rapidinho, depois volta de novo, ou fica o dia inteiro, mas uma hora você tem que sair da mesa, né? Então, pensando como imagem, como simbolismo, né? E pensando naquela época, ninguém sentava na mesa o dia inteiro de perninha de chinês, porque não tinha mesa alta, né? Todo mundo sentava no chão para comer, né? Então a perna fica dormindo uma hora, né? O Noé também fala no Espiritualidade do Viver isso. E aí ele separa 3 estágios: solidão, comunhão e o serviço. Então a solidão é esse momento em que eu tenho que dar conta de mim. E aí e aí ele salta da solidão para a comunhão através da oração, que é esse lugar que eu me conecto com Deus e que eu me conecto com a Trindade, com a primeira comunidade. Para que a partir disso, mediado por esse encontro, eu tenha contato com as pessoas e eu me relacione com as pessoas entendendo que o outro não sou eu, e aí juntos a gente pode servir. Isso é muito didático, isso é muito importante. Que por mais momentos de partilha que a gente tenha, deseje e promova, seja esse encontro físico, virtual, enfim, como for, a gente precisa de um espaço de solidão. E aí eu gosto porque ele não fala solitude. O Henry Nouwen, quando ele fala de solidão mesmo, de estar só. Então, por mais que a vida seja esse espaço de partilha, ela precisa anteriormente ser um espaço de solidão. O Anselm Grun também fala disso, sobre a necessidade da gente ter... aí ele fala da cela do monge, entender e aceitar a nossa cela antes de convidar alguém para entrar na nossa solidão, ou antes de entrar na solidão do outro. Porque senão a gente transforma a vida cristã nesse espaço onde está todo mundo junto o tempo todo, né? Uhum. E antes desse momento, existe um momento que também é importante e que acontece paralelamente, né? O tempo inteiro. Sim, é uma intercalação, né? Mas o que é interessante que eu acho hoje é que a gente tem muita dificuldade em ficar sozinho. As pessoas têm dificuldade em não estar num relacionamento, por exemplo. O número de vezes que eu ouvi assim, ano que vem eu vou namorar. Ué, mas você gosta de alguém? Não, eu vou namorar ano que vem. Não interessa a pessoa, ela só não quer continuar sozinha porque ela não se aguenta. Relacionamentos que a pessoa não consegue ficar sozinha uma da outra, assim. Eu confesso que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de estar sozinho, de ficar sozinho, de fazer coisas sozinho. É um fantasma que me persegue, por exemplo. Então, eu vejo que é uma questão meio geral, assim. As pessoas estão entretidas, elas não ficam sozinhas. Elas têm que ficar sozinha com a TV, têm que ficar sozinha com o jogo, ela tem que ficar sozinha com algum entretenimento, com o Instagram e tal, porque ela não pode parar e ficar sozinha. Então, aí, a mesa, ela
pode se tornar, nesse sentido, para esse tipo de pessoa, um lugar de fuga, né? Um lugar para você maquiar esse não conseguir estar sozinho. Então, ela não consegue estar sozinha, então ela precisa promover o tempo todo mesmo, ela precisa estar na mesa o tempo todo, porque ela não se aguenta, ela não se suporta, ela não se olha, ela não se percebe, ela não gosta de se perceber, às vezes por culpa, às vezes, sei lá, por medo, enfim. Mas a mesa não pode ser uma fuga também. A gente falou muita coisa, a gente tá meio que numa explosão de ideias, né? Meio num brainstorm aqui, que eu tô Segue numa percebendo. lógica só, né? E aí a gente já tá falando da mesa como postura de vida. Sim, E de algo que haja essa partilha. Então, pensando em relacionamentos saudáveis, né? A mesa proporciona relação. E a relação é uma troca de dois ou mais, de mais gente. Então, aquele que se aproxima dessa mesa, é bom que ele saiba quem ele é, né? Eu acho que é o objetivo. E aí vai acontecendo enquanto eu me descubro, eu descubro o outro. Enquanto eu me conheço, eu partilho da vida. Por isso que eu falo sobre estender a mesa, né? Para que quando a gente está nessa mesa, ninguém está pronto para se assentar a ela o suficiente. E aí eu penso, e já estendo a mesa para a caminhada, e a gente pode falar de uma teologia do caminho, né? Que eu acho que vai estar conectada a isso. Então é esse espaço onde eu sei quem eu sou, a ponto de partilhar de mim e acolher o outro. Faz sentido? Faz, sim, faz. para mim faz sentido. Só uma coisa que eu acho que é pertinente a gente começar a pensar é na concretude disso. Porque a gente, de novo, vou insistir nisso um pouco. Porque a gente está falando da mesa como símbolo, como imagem, como metáfora. E eu acho que ela é uma metáfora muito forte. Muitas vezes a gente despreza a metáfora da mesa. A ideia da mesa na Bíblia é a ideia da mesa para o cristianismo. Porque a mesa é lugar de memória, é lugar da história, é lugar de revelação, é lugar de proximidade, é lugar da partilha. Então, a gente perde muito a mesa como símbolo. Mas, então, eu acho importante esse trabalho que a gente está fazendo, num certo sentido de resgate, né? Mas a mesa não era... a valorização da mesa não está nela como símbolo, mas nela como concretude, como realidade. O que eu quero dizer? A gente precisa sentar à mesa mesmo. Porque é gastar tempo na mesa. Então, se Jesus falou por exemplo, em Lucas 14, sobre chamar pessoas necessitadas para sentar na nossa mesa, eu penso em aplicações práticas disso, da gente olhar para as pessoas da nossa comunidade, ou pessoas que a gente não conhece muito bem, e a gente colocar dentro da nossa casa, para comer da nossa comida na nossa mesa, e a gente conhecer essas histórias. É a gente ter tempo como família, ou como comunidade de fé, sentados numa mesa real, literal, comendo juntos. Que a gente percebe nisso um exercício espiritual, uma disciplina espiritual, sabe? Porque quando a gente torna isso concreto, ela vai moldando a gente sem a gente perceber. Voltando no que eu tinha falado antes, isso vai mexendo com a gente interiormente e na nossa prática, na nossa ética, de maneira inconsciente, sem a gente perceber. Então, é óbvio que o momento não é propício para isso, a gente está na pandemia. Mas uma das coisas, por exemplo, uma das maiores frustrações que eu tenho é que eu comecei a cuidar da igreja assim, mais efetivamente durante a pandemia. E o lado ruim disso é que a gente não teve uma coisa que a gente tinha muito aqui, que era churrasco. E era churrasco e linguiça.
Porque quem tinha condição, ou queria e tal, tinha gente que trazia voluntariamente carne, frango e tal, mas geralmente a gente trazia um churrascão de linguiça, a gente separava algumas pessoas, ou até com os recursos de oferta e tal, a gente fazia arroz e tal, e a gente fazia um tempo aqui, a gente comia juntos. E a ceia, geralmente, a gente fazia nesse tempo, no dia que a gente tinha o almoço. Os almoços eram sempre nos dias de ceia, para a gente lembrar que a ceia é um símbolo, algumas pessoas entendem como sacramento, nós aqui não, é um símbolo memorial, mas para a gente lembrar que é mais do que aquele momento ali faz parte da ceia de algum jeito. Então, eu acho que a gente precisa trazer concretude para essa conversa. A nossa conversa já está até avançada aí, questão de horário, a gente tem mais um tempinho, mas começar a pensar nisso. E, a mesa é lugar de partilha. Então, ela é lugar de partilha enquanto símbolo, enquanto metáfora, mas ela é lugar de partilha também literalmente. E tu traz para sua mesa... E Davi, você trouxe esse ponto, eu tive que tirar o fone, gente, para botar o carregador, o som está um pouco pior, mas espero que vocês estejam me ouvindo aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. Você fala nesse contexto, né, ou nesse sentido da mesa como um símbolo, né, para a gente lembrar da concretude dela. Eu queria até estender o que você está falando para dizer, não tome ela como símbolo. A Bíblia fala de mesa porque é o espaço mais íntimo e comunitário que ela tinha para se referir num contexto, sei lá, acho que, exceto o contexto de um casal, sobre a mesa, mano. O que sobra são as refeições, o que sobra são esses contextos. Então, eu acho que boa parte da nossa ênfase hoje é lembrar que, beleza, a jornada do Evangelho é uma jornada que a Bíblia ela tem tantas referências à mesa. E a mesa, por ser esse espaço de intimidade, ela tem muitas revelações. Ela revela quem está aberto para a comunidade, quem não está, quem pensa no outro, quem não pensa. Ela revela quem quer estar com um diferente, quem não quer. Então, você sabe por meio da mesa que Pedro estava meio fechado. A gente não saberia que Pedro estava fechado para aquela experiência se não fosse a ocasião da mesa. A gente sabe que... você, no fim das contas, todo mundo constrói esses espaços de intimidade. Todo mundo. E é bom lembrar deles, que talvez hoje eles tenham dado uma extrapolada, né? Às vezes não se configura no contexto de uma mesa. Às vezes o seu tempo de intimidade com alguém é uma caminhada. Tá ligado? Então é isso mesmo, mano. Não tomem como símbolo, é concreto a parada que a gente tá falando. Cara, assim... tem a experiência de chamar alguém e preparar a comida para esse alguém. Fazer você mesmo a comida e pensando, no que vai agradar aquela pessoa e fazer a comida. E, cara, é um exercício muito legal, porque você não está fazendo comida para você está fazendo comida para todo mundo. E você tem um tempo dedicado para aquela pessoa. E é um exercício de serviço para aquela pessoa, de amor por meio da comida. É por isso que eu tô falando que, assim, a mesa não é um símbolo vazio, não é uma metáfora só. Mas ela precisa de... Essas coisas E assim, a gente é muito... Por a gente ser ocidental, a gente é muito influenciado pela cultura grega, pelo pensamento greco-romano. Mas na cultura judaica não tem esse negócio de ficar pensando na mesa e falar da mesa como, olha... Mesa é tempo de partilha, mesa é mesa. Sentar na mesa, comer, concreto. Então, por isso que eu acho que é pertinente isso que o Jael está falando, que eu acho que a questão não é nem não torne a mesa um símbolo. Eu acho que ela é um símbolo, que a gente viu várias coisas aqui tratando da mesa simbolicamente e foi benéfico. Porque não precisa ser uma mesa literal. Você pode estar sentado numa roda e significar uma mesa. Mas tome a mesa literalmente também. E há valor na concretude que a ideia simbólica não traz. A mesa tem um valor por si mesma, não antes de ter um valor como símbolo. Não a mesa enquanto objeto de madeira, mas o tempo de ter refeição junto. E fala, Pedro. Não, só um exemplo prático, na verdade um testemunho.
Hoje, aqui na igreja, em Maringá, Passa o slide eu aí, achei um Pedro, negócio muito legal quando eu cheguei. Um dos lemas da igreja é um lugar onde ninguém fica sozinho. Né? Eles Da hora. têm tentado cumprir isso. E aí eles incluíram na programação dos cultos da manhã um café da manhã, que acontece todo domingo, 1 hora antes do culto da manhã. E é um momento muito, muito legal. E é onde sentam jovens, crianças, os adultos, as famílias se encontram. Lógico que agora com a quarentena isso não é mais possível, né? Mas onde o povo se encontra, compartilha. E para a comunidade se torna um símbolo muito importante. Um momento muito importante. Em que praticamente todas as pessoas que vão para o culto chegam para o café da manhã. Entendeu? E aí a gente tem até, dependendo do dia, sentar, comer rápido para outra pessoa se sentar, ajudar a lavar as coisas, aí toda semana um grupo diferente, as células geralmente ajudam a servir e preparar o café, mas a comunidade entendeu a necessidade e a importância disso. Incluíram na programação praticamente não, literalmente incluíram esse tempo de comunhão como programação oficial. E não é uma igreja onde tem muitas pessoas necessitadas. Elas não vão porque não tem em casa. Elas vão porque é esse momento de partilha mesmo. Aí eu achei bem legal e me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui. Legal, legal. Acho que a gente já pode ir caminhando para encerramento aí, né? Antes da gente concluir aí, se cada um quiser dar uma conclusão, só dá um salve na galera que esteve presente aí. A gente ainda não sei ainda quantas pessoas estão online aí, tem uma galerinha aqui, então manda um salve aí no chat pra gente poder agradecer a sua presença, é muito importante pra gente. A gente faz isso aqui porque a gente quer conversar, a gente quer debater e a gente quer deixar isso registrado, mas a gente também fica feliz que pessoas acompanhem, né? Que pessoas decidam gastar esse tempinho aí trocando essa ideia com a gente e interagindo conosco. Então aí, ó, tivemos aí o Gabriel Moreno, brother aqui da igreja, tá sempre colando. Guilherme Graziani comentou hoje, não sei se é a primeira vez que ele tá ao vivo aí com a gente, mas meu futuro cunhado, oficialmente assim, na semana que vem, estará casado com a minha irmã. Então, nessa hora aí já. Ele vai semana que vem, nessa hora ele vai estar nervosíssimo, tremendo a perna, quase entrando na igreja. A gente teve aí também, ó, Cirilo Gonçalves, nosso amigo de faculdade aí, mandou o Pedro mandar um salve pra ele e o Israel tirar o boné, que é muito feio. Gabi Ribeiro também, Gabriela, salve aí pra você, Gabi. Querido, sempre participação. Na hora que a gente tava Querido, falando, sempre os comentários mais amáveis, né? na hora da mesa Pra ser nós. um pouco até opressor às Mas- vezes, né? A Gabi mandou aí que na Flan a gente não podia nem pegar o prato e sentar sozinho pra comer na mesa, que o nego já encheu o saco. Nossa, é Ficar verdade. sozinho porque já ia sentar junto, pô, queria só ficar sozinho um pouco. Tá triste. Mas você tá triste, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Aí, a Maíses Duarte, beijo, amor. Obrigado por estar sempre aí presente. Se alguém sozinho, tirar uma foto, já virava meme. Era no mesmo. Facebook. Já tirava a foto. Aí, aconteceu alguma coisa, tá triste. Mas, pô, obrigado aí você que esteve aí, você que ainda está presente aí nos ouvindo, pô, compartilhe. Você que tá dirigindo, pode mandar mensagem. Se o Leão estiver dirigindo aí, ele que falou isso da outra vez, se ele estiver dirigindo aí, beleza, mano, eu sei que você tá aí. Ou não também, mas tudo bem. Eu sinto Mas que você tá aí. compartilha aí, cara. Manda para algum amigo que você acha que vai gostar desse papo, algum amigo que tem curiosidade sobre teologia, que muitas vezes nem é crente. Eu tenho alguns amigos assim, então eu divulgo para eles aí, se eles quiserem colar um dia, vai ser muito legal. Que eles ficam assim, mano, tu é pastor? Não acredito, velho. Tipo, galera que estudou comigo, galera que de fora, assim, mano, como assim tu é pastor agora? O primeiro cara? pastor ordenado da turma. O primeiro. Cara, Os caras, tipo assim, eles acham muito fora da realidade deles ter um amigo que se torna pastor, né? Talvez seja algo muito estranho. Mas é isso, então manda para alguém aí que acha interessante debates sobre teologia, sobre a Bíblia, sobre alguns temas. Compartilhe com essas pessoas. Não precisa mandar para muita gente, não. Manda para uma só, já tá bom.
Já vai valer a pena. Mas vamos aí, ó, cada um dá uma conclusãozinha breve aí, se quiser, para a gente encerrar esse tema que foi mais uma conversa sobre as nossas impressões a respeito desse tema, né? O que que a gente pensa, o que que a gente acha de, sem pensar muito, né? Sem pautar muito, sem organizar muito, uma conversa mais aberta. Acho que foi muito legal, a gente expôs bastante coisa, botou bastante coisa na mesa aí. E particularmente eu gosto disso, eu acho isso proveitoso, de jogar as coisas. Não precisa concluir nada, deixa a pessoa se virar para ela concluir na casa dela. Ela que se vire para tirar algo de conclusivo disso aqui. Mas oportunidade aí para cada um dar a sua conclusão. Fazer igual semana passada, começando de baixo para cima. Israel primeirão. Vai. Beijo, Gabi. Claro que eu vou, que aí estamos subindo a montanha, né, irmão? Indo aí pra revelação do Senhor. Não, hoje a gente vai fazer você, eu, Davi e Pedro. Pedro fecha nosso assunto. Pedro Mano, finaliza, né? eu queria só lembrar isso. O uso da mesa no contexto da Bíblia, eu acho que é uma forma dela colocar o sagrado na vida ordinária. Então, formas de lembrar de Deus, são lugares de revelação da experiência de Deus no ordinário, no ordinário. Então, gostaria de lembrar disso. Gostaria de lembrar disso. Concluído. Se fosse para eu concluir esse tema a respeito de como a gente lida com esse tema hoje, o que eu acho importante que esse tema traz para mim hoje é que a mesa é esse lugar que nos lembra constantemente, né? A mesa descrita no ministério de Jesus, nos evangelhos, nas escrituras, ela traz essa característica de lembrar sempre que nós temos a responsabilidade de estar junto e ter as nossas relações com qualquer pessoa que esteja ao nosso redor de forma mais íntima e responsável. A gente se relaciona com diversas pessoas em diversas situações diferentes, pessoa que passa pela gente, que pega um elevador, que senta para comer na praça de alimentação, como eu falei, quando as praças de alimentação voltarem a serem seguras de novo. Pessoas que estão no nosso cotidiano, no dia a dia, que entram nas nossas igrejas precisando de uma ajuda, que às vezes vão nos mandar uma mensagem no WhatsApp, pô, cara, tô precisando de uma ajuda aqui, preciso desabafar alguma coisa com alguém. A mesa constantemente no ministério de Jesus e nos evangelhos e nas escrituras como um todo, ela lembra que nós precisamos ter essa responsabilidade de nos importarmos de forma íntima com aquelas pessoas que nos cercam. E isso faz muito sentido hoje porque torna válido o nosso testemunho e o nosso discurso. Nós, como cristãos, testemunhamos a respeito da vida de Jesus. E o nosso testemunho ele é validado pelas nossas relações. E as nossas relações precisam ter esse peso de responsabilidade. E a gente precisa, de forma metafórica, lidar como se a gente estivesse na mesa o tempo todo, tratando as pessoas como se elas estivessem sentadas na nossa mesa, mas que a gente possa fazer isso literalmente também, que a gente possa ter mais intimidade com as pessoas, que a gente possa ter a coragem de chamar a pessoa para comer na nossa casa um dia, para comer um lanche, para comer alguma coisa, e ser mais íntimo, que as nossas relações sejam mais frutíferas e proveitosas. É isso, ela da visão. Eu tenho 3 conclusões. A primeira é: pare de botar no Instagram mesa aqui em não sei aonde. Que é feio. Eu não gosto. Cara, Isso desculpa. foi para Eu alguém, acho que isso foi foi para uma alguém que eu indireta, não sério. conheço. Cara, não foi, cara. Várias Eu pessoas acho que foi e eu até conheço. É feio, cara. Para com isso. Não sei se eu conheço, Para não. com isso que não é legal. Cara, fala que você encontrou as pessoas. Tá Ai, vendo, mesa gente? A não. mesa é lugar de intimidade, tem que da vida. Não, não dá. Eu Pode preciso nem falar pular isso. fora. Cara, as pessoas estão fazendo coisas feias nas redes sociais. Vai lá, Davi, vai lá, Davi. Davi, Chefel, Próxima vai atualização do lá. Instagram aí vai mudar os termos e condições de uso da plataforma e o Davi que Pô, vai atualizar ele, beleza, obrigado, galera? obrigado. Tem que usar Obrigado. de acordo com o que Pô, tiver escrito lá. as outras 2 conclusões, uma é que a mesa, tanto pro judaísmo, o judaísmo antigo, pro cristianismo, mesa é lugar de memória. Então, era na mesa em que os pais com os filhos se reuniam e traziam suas memórias e relembravam suas memórias.
na mesa que se celebrava a Páscoa e se lembrava a sua história. É na mesa que tem a ceia e que Jesus nos fala para comermos em memória dele. Mesa é lugar de história, mesa é lugar de memória. Então, sem mesa, a gente perde nossa identidade, porque a gente só sabe quem a gente é, porque a gente tem memória. Memória tem a ver com identidade, história tem a ver com identidade, com pertencimento. Então, não desvalorize as mesas na sua comunidade de fé, as mesas na sua casa, na sua família. Mesa é lugar de festa, de lembrar a história, de contar a história, de ter tempo junto. Então, não desvalorize os tempos de comunhão, e aí pensando mesa tanto literal quanto metaforicamente. Não despreze esse tempo de relembrar. A mesa é lugar de memória. E sem memória a gente não sabe quem a gente perde nossa identidade. A gente precisa da memória para se reconhecer. Mas a segunda coisa, e é uma aplicação bem prática, cara, tenha tempo de mesa com as pessoas. Chama alguém aí assim que terminar a pandemia, assim que você tiver com a vacina na veia, tiver tudo no esquema, chama alguém para comer na tua casa. Ou se convida para comer na casa de alguém e leva alguma coisa. Porque eu não sei nada que possa substituir o tempo de qualidade sentado na mesa comendo junto. Sem TV ligada, você tendo que aturar a criança e brincar com a criança do teu amigo, da tua amiga, do teu primo, e conversar com ele, você ter que servir a pessoa ter que servir, você se preocupar em cozinhar o que ela gosta. Marca um encontro e vai comer comida com alguém, vai sentar na mesa com alguém. Natal tá chegando aí, é mais um tempo de lembrar que a mesa é lugar de memória, Natal é lugar de mesa, e mesa é lugar de memória, e mesa é lugar de ter essa comunhão. Vai lá, Pedro. Desafio da gente. Calma. Volta do começo aí que tá tudo travado. Satanás está se levantando, querido. Passa o próximo slide aí e vai. Mais ou menos. Pô, logo no finalzinho. Pô, cara, na hora que o Pedro ia chegar, como? Vai, Pedro. Empurra aí, sopra o telefone aí. Caraca, eu lembrei do soprando a fita do Mega Drive aqui, ó. Alô. Pedro, tá bem? Era o nosso correspondente, caiu nossa conexão lá em Maringá, mas o nosso correspondente já volta. E aí? Sério? Pedro. Cara. Aí queria só dar um aviso aí pro cuidado aí. Seu microfone não tá captando sua voz, eu acho, Pedro. Cuidado. Você botou o cabo aí, eu acho que deu alguma coisa. Pô, tá. E agora? Boa. Agora sim. O slide é o mesmo, mas dá pra te ouvir. Vai, fala aí. Vai, nosso monge. Vai cair. E agora esqueci. Fica o desafio da gente repensar os nossos espaços a partir da ideia da mesa. Espaços onde a gente compartilha a vida, espaço onde qualquer pessoa que foi convidada por Jesus pode entrar e pode se assentar. E é isso, pensar as nossas programações a partir disso, pensar o nosso encontro com o outro a partir disso também. E é isso. Me ouviram? Ouvimos, perfeitamente. Valeu você que nos acompanhou até agora aí, teve essa paciência, muito obrigado. Você é muito importante, seu lugar no céu tá garantido. Pelo menos se depender da gente. Agora, se não depender da gente, aí você que lute. Mas são 3 pastores e um missionário, né? A gente consegue aí dar aquela desenrolada, né? Mas é isso. Valeu você que nos acompanhou. Compartilha aí com alguém que você acha que vai gostar dessa nossa iniciativa. Manda o linkzinho do canal lá, fala pra pessoa se inscrever. Você também, se não tiver inscrito, se inscreve aí, que vai aparecer na sua aba de inscrições sempre que a gente estiver ao vivo. E sempre quando a gente está ao vivo é toda terça-feira, às 5 da tarde.
aqui nesse mesmo canal, Agora Podcast. Beleza? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar numa meta de inscritos aí para poder liberar alguns recursos. É, e é isso. Falou? Todo mundo? Valeu. Valeu, rapaziada. Falou. Falou, faz o sinal do Ronaldinho. É nóis. Gente, tchau, tchau. Pode esperar. Pode, valeu.